Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horário você vai estar nos vendo, mas é uma alegria a gente estar junto hoje para um formato aqui diferente, esse formato de conversa, né? Estamos aqui com a nossa irmã Lívia Araújo, estamos também aqui com o nosso irmão Leandro Cruz. Livinha é psicóloga, membro da comunidade Aliança da Obra Lumen. Leandro é missionário da comunidade de vida, hoje cuida lá de um dos nossos centros sociais da Praia do Futuro, missionário da comunidade. Mas a gente está aqui hoje para testemunhar e para falar de um tema muito importante, né? Estamos nesse mês de setembro, que é dedicado ao Setembro Amarelo, dedicado à prevenção do suicídio. E nós estamos aqui para falar sobre vida, sobre a valorização da vida humana. Cada vida que você salva é um mundo que a gente muda, a gente sabe disso, a gente testemunha disso nas nossas atividades da comunidade, né? No nosso dia a dia, nas missões, né, nos centros sociais, nas casas de acolhimento, em várias atividades que a Obra Lumen realiza. E a gente está aqui para mergulhar um pouco mais nisso através do testemunho, né, através também das nossas experiências profissionais. E a gente está aqui para partilhar um pouco disso com você, num formato diferente, que é uma alegria a gente estar aqui participando juntos. Então, pessoal, vamos começar aqui se apresentando um pouquinho. Leandro, né, missionário da comunidade. Livinha é psicóloga. Vocês podem se apresentar um pouquinho? Livinha, primeiro as damas. Pessoal, eu sou a Lívia, né? Talvez quem esteja do Lumen assistindo, talvez me conheça. Eu faço parte da comunidade Aliança, sou psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia e trabalho com esse foco na clínica, da psicologia clínica, de orientação profissional e projeto de vida. E também, paralelo a isso, trabalho no Lumen, nas nossas casas de acolhimento, especialmente nas casas de responsabilização e retorno à sociedade. Tu, Leandro? Sou o Leandro, agora sim. Beleza. Missionário da Comunidade de Vida da Obra Lumen. Eu e minha esposa, nós cuidamos do centro social lá da Praia do Futuro, né? Onde atendemos famílias, crianças, jovens em áreas de vulnerabilidade social. É nosso primeiro centro social, né? Lá da Praia do Futuro. Foi inaugurado ali em 2014, já vão quase 10 anos de atividade. Atividade manhã, tarde, noite, né? Todos os dias da semana praticamente, né, Leandro? Uma alegria, cara. Uma alegria a gente poder testemunhar, né? As vidas, assim, sendo salvas, sendo atingidas e acolhidas lá no nosso centro social. Pois, gente, a gente vai começar aqui falando um pouquinho que quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente já falou isso no início, na verdade, não é uma prevenção de um ato final, mas é muito mais do que isso, um cuidado com a vida, uma forma de nós estarmos próximos, de nós nos fazermos com aqueles nossos irmãos que estão num sofrimento profundo, muitas vezes um sofrimento guardado, um sofrimento escondido, um sofrimento que a gente não conhece, mas que Deus conhece, que Deus vê, e que Deus ele vai também tocando os corações, né, na sua providência, vai agindo, né, nas nossas vidas, de forma que a gente possa chegar naquilo que está guardado, naquilo que está escondido, da forma como Ele quer. E o Leandro, ele tem um testemunho de vida, né, que passa por isso, né, a tua história de vida, né, Leandro? Passa por isso, passa por essa experiência deste sofrimento e da forma como Deus chegou, né, até a tua vida, como Deus te acolheu, como Deus te amparou e como Deus também foi te conduzindo para uma vida nova. E a gente queria também, nesse momento, te escutar o teu testemunho, escutar aquilo que Deus realizou na tua vida e onde tu estava, como tu está hoje, como tu chegou até aqui. Fala um pouquinho pra gente. Bom, quando eu penso, né, desse momento de como eu estava, né, quando eu pensei no suicídio. Né, primeiro eu pensei no suicídio como uma saída, né? Então, se existe algum trabalho que cuida de pessoas, vai existir lugares para as pessoas recorrerem, né? Porque eu falo, semana mesmo, eu conversando com os adolescentes, eu estava contando um pouco da minha história e passei para eles, né? A gente existe lá um lugar de cuidado, e se existe esse lugar de cuidado, as pessoas têm onde buscar esse apoio, né? Eu nem sabia da existência da Obra Lumen, né, na verdade, né? Eu estava em estado de depressão, em situação de rua, e pensei no suicídio como uma saída. Eu cheguei a imaginar, pensei que ali resolveria os meus problemas, né? E, na verdade, eu estava me privando de coisas maravilhosas que aconteceu depois na minha vida, né? E eu pensei em cometer o suicídio. E eu penso muito quando eu me lembro daquele momento de como estava a minha vida, que eu acho que é o que mais me toca, assim, de olhar profundamente como estava a minha vida naquele momento. Isso foi né? quando, cara?
2014, né? Mas, graças a Deus faz bastante tempo, né? 2014 eu tinha 24, 25 anos de idade, né? E isso não veio assim do nada, a pessoa tá com depressão, né? Tem uma história por trás, né? Eu tive uma infância bem conturbada, digo infância perdida, na verdade. Minha adolescência sem a minha mãe, né? Não tive meus pais para cuidar e amar. Onde eu ensino muito para as crianças que a base do ser humano é o amor. Sem o amor nada se constrói, né? Nada se faz. Então foi por falta desse amor, dessa construção lá no início, que eu me tornei um adulto totalmente problemático, né? Comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor. E entrei em depressão. Então, assim, eu cheguei a imaginar que eu não era necessário aqui na Terra. Eu pensava assim, não sou necessário, né? Não sou útil. Eu me sentia muito sozinho, né? Minha família, uma família que se espalhou muito depois que minha mãe morreu e a gente nunca teve essa cultura de passar o Natal juntos, essas coisas, entendeu? Que são coisas que às vezes é tão pequeno, um aniversário, né? Falo muito isso, que seja o mais simples possível, mas não deixe passar em branco, né? São coisas que criam valores para a vida. E aí eu não tive nada disso, né? Não me vitimizo por isso. É a minha história, né? Eu vivi isso. E Deus me dá maturidade com isso para poder construir a história de tantas crianças hoje. E aí eu imaginava assim, vou romper a minha vida e eu vou resolver o meu problema, entendeu? Então, assim, pela fé que eu tenho em Nossa Senhora, eu tive uma experiência de espiritualidade mesmo, assim, acho que Nossa Senhora veio me falar, existe o lumen, né? Hoje, com as palavras bem maduras, seria assim que ela estava falando, né? Tem um socorro para você lá na frente, né? Tem algo bom para acontecer. Então, com base nessa experiência muito profunda, assim, de espiritualidade mesmo, muito pessoal minha, que eu passei a ter uma centelha de esperança, de que alguma coisa boa ia acontecer, entendeu? Então eu cortei assim, meio Brasil a pé, de carona, né, em situação de rua mesmo, né, a máxima vulnerabilidade, a máxima falta de dignidade humana, né, quando você tem que comer do lixo. Nesse né? momento tu tava onde? Eu cortei de Palmas, né? O ato de suicídio seria cometido dentro da Bahia, em um município lá desconhecido por mim até então. Não conhecia, né? Só pra você ter ideia, assim, eu saí aleatório. Cheguei na rodoviária e comprei uma passagem. Não imaginava onde eu ia parar. Mas quando veio cair a ficha, já não tinha como voltar atrás, né? E eu não tinha mais como reconstruir a minha vida lá atrás, do jeito que estava. Então era ver o que ia acontecer. Assim, depois dessa experiência de espiritual, eu pensei assim, eu vou pagar pra ver, não tem nada a perder mesmo, né? Se não der certo, lá na frente eu consumo o ato de suicídio. Né? Mas assim, Deus foi tão caridoso, né? Que o Lumen naquela época não tinha a estrutura que tem hoje. A gente sabe, né? Isso aí, quase 10 anos atrás. Quem que era o Lumen há quase 10 anos atrás, né? Era o carisma, né? Eu falo muito assim, falei pro um dia desses assim que o carisma sem a estrutura que tem hoje continua sendo o carisma. Mas se tiver toda essa estrutura e não tiver o carisma, não é Lumen não, entendeu? Então assim, já tinha esse sentimento de cuidar. A missão do Lumen é cuidar de pessoas. As pessoas ligam muito assim aos irmãos de rua, né? Essa joia muito, muito valiosa que a gente tem, graças a Deus. Mas assim, o Lumen, ele cuida de pessoas. Não importa o tipo de vulnerabilidade, não importa a situação que a pessoa esteja, ele cuida. Eu tento muito viver isso, né? Então eu fui encontrado por um Lumen que não tinha estrutura nenhuma, não tinha como me abrigar, né? Eu estava no abrigo da prefeitura, mas eles cuidaram de mim. As pessoas às vezes falaram, ei, deixa a gente ser a sua família. Foi a primeira frase que eu escutei no Lumen, né? Eu contei a minha história que estava ali, eu vi que eles acreditaram. O que eu mais queria era que alguém acreditasse, né? Eu estava num sufoco muito grande, eu sabia, não sei o que ia acontecer da minha vida. E assim, acreditaram e me ajudaram a reconstruir a minha história, né? Eu pensava que eu precisava de um emprego, eu já estava no abrigo, eu falei que eu quero um emprego. Não, deixa a gente ser sua família, né? Então, me conta aqui, tu tava morando nessa época em Palmas, tu tava numa depressão profunda e pensando realmente ali no suicídio, buscando as formas de consumar esse ato. E Deus, por meio de Nossa Senhora te faz ir até a rodoviária, compra uma passagem, quase que aleatoriamente, vem parar em Fortaleza. Quando tu chega em Fortaleza, tu desce na rodoviária, vai pra situação de rua, vai pra um abrigo da prefeitura. Aí você fica passando os dias ali no centro da cidade, à noite no abrigo, conhece a obra Lumen. Isso. Foi isso. Eu tive uma resistência no começo, né? Que na época era o Natal dos irmãos de rua, que tava fazendo na época de São Francisco, na rua era conhecido como Casa Nova. Sim. Né?
Aí eu lembro que os missionários do Lumen, na época, chegaram chamando os irmãos pra... Vamos passar o Natal com a gente, eu vou nada, entendeu? Agora, quando falaram assim, vamos lá, que lá tem uma pessoa lá que dá emprego. Aí eu quis. Que eu achava que eu precisava de um emprego. Na verdade, eu precisava de cuidados psicológicos, né? Não foi só espiritual. O Lumen, na época, foi muito cuidadoso nessa área psicológica também. Entendeu? Teve pessoas que se aproximaram, entendeu? Me orientaram. Então, eu tive o meu primeiro emprego por meio da obra Lumen. Mas, assim, muito maior do que isso foi o cuidado. De me sentir parte de alguma coisa, de uma família, entendeu? E até hoje, assim, eu tenho com quem conversar. Eu acho, assim, que o que mais pode se evitar um suicídio é o apoio de família. Alguém para conversar. Então, eu converso muito, assim, eu não tenho mais nenhuma aflição, eu tô perfeito. Não é perfeitinho, mas eu tenho com quem conversar. Eu tenho pessoas que me orientam, me dão conselhos, entendeu? Amparo, né? Que me fortalece. O amparo é a principal ferramenta que se pode ter para uma pessoa, assim, que tá num problema desse, né? Pode ficar bem livre, viu, cara? Tá aí contando. Então, tu nos conheceu lá atrás, ainda na casa, aquela antiga Casa São Francisco, lá no Jacarecanga, né? Conselheiro Estelita. Não chegou a ser acolhido porque a gente não tinha casa de acolhimento. Aí, ali foi conseguindo um trabalho, foi tendo o suporte como família mesmo, né? Ali do pessoal da comunidade, com orientação, com amparo, com cuidado. E como é que tu foi ali reestruturando ali tua vida até chegar nesse dia de hoje? Né, pra ser bem sincero, assim, eu tive uma resistência muito grande, porque eu não acreditava, eu não acreditava nas pessoas, não acreditava na humanidade mais. Eu não tinha nenhuma crença de que uma pessoa era capaz de amar. Então, quando começou esse contato muito próximo, eu duvidei muito. Muito comum, sabe? Esse pessoal, né? Aí, né? Eu falei, não é possível, alguma coisa eles querem em troca, né? Muita coisa eu penso, a gente pensa muito porque a gente não é amado. Aí você tem um primeiro contato de amor de uma pessoa que você nunca viu na vida, né? A pessoa tá ali fazendo mesmo porque ama, né? E aí, do nada, eu falei, não, quer alguma coisa em troca, alguma coisa a querer em troca, né? Não é possível, eu não tenho nada a ofertar, entendeu? O principal mistério é esse, eu não tenho nada a ofertar, estou sendo amado, né? Estou sendo cuidado. Então, assim, lá na Casa São Francisco, estava havendo na época um curso de culinária. Eu fiz, eram 3 dias, né? E quando passou esse curso, eu pensei, não, acabou, agora já passou, não tem interesse nenhum, eles já vão me esquecer, né? Mas, assim, no dia seguinte do curso, eles foram lá no abrigo com o endereço do meu primeiro emprego, né? Isso é muito forte para mim, eu lembrar daquele dia, né? Que para mim ir foi debaixo de chuva, de pé, entendeu? O Regis, na época, ele falava assim, que ficou muita vontade de ir com o carro, me colocar no carro e ele me deixar no emprego, mas ele deixou para ver qual era, né? O que eu queria de verdade, né? Então, mas eu fui para minha entrevista, cheguei todo molhado, né? Não soube nem responder as perguntas, só falei, me deu uma oportunidade que eu aprendo e desenrolo. Sei nada, sei o que vem fazer aqui, né? Então, aquela oportunidade foi me dada, né? Que é uma coisa também que falta muito na sociedade, né? As oportunidades, né? A quem está sendo distribuída, né? As oportunidades. E aí, foi me dada aquela oportunidade. 3 meses que eu estava naquele restaurante, eu era chefe do restaurante, né? Eu era cozinheiro na época. Aí, depois de 1 ano e 6 meses, eu entrei num grande restaurante para chefiar uma cozinha, né? Eu, com a minha pequena experiência que eu tinha, né? Deus me fortaleceu muito, assim, na minha profissão. E me guiou para poder conduzir aquilo, né? Até o fim do restaurante. Foi uma coisa incrível que eu vi na vida, né? Que eu olha do que eu ia me privar lá atrás, né? Das grandezas que eu ia me privar. A Deus, ele né? tem muito, assim, sonhos muito maiores do que os nossos, né? Que a gente Com toda pode certeza. ver, né? Livinha, dando até uma pausazinha, que daqui a pouco a gente volta. Tem muita história ainda do Leandro pra gente partilhar. Mas eu queria te escutar, assim, como é que tu, né, dentro da tua profissão de psicóloga, dentro dessa perspectiva mesmo, que existe um conhecimento que dá base para isso, né? Como é que tu vê essa história do Leandro, né? Esse processo todo do acolhimento, mesmo sem termos ainda a casa, ele foi acolhido dentro da obra Lumen, né? Ele foi amado, ele foi trazido, como a gente fala muito, né? Até hoje, essa é uma espiritualidade que move muito as nossas casas, né? Ser família para aqueles que não têm família. É algo que a gente partilha muito dentro das casas. E naquele tempo, mesmo sem a estrutura, já era o carisma. Então, a gente já foi, de alguma forma, ali para ti uma família para aquele que não tinha família lá. Como é que tu vê isso, essa condução de Deus, que mesmo a gente não tinha ali, muitas vezes, o conhecimento técnico, mas às vezes a gente vê que esse agir de Deus vai abrindo ali os caminhos da providência, né? E como é que tu vê a história do Leandro? Vamos lá. Primeiro é uma história que eu já escutei várias vezes, mas toda vez que eu escuto eu me emociono, assim. Pra mim nunca é
nunca coisa normal, né? Sempre é extraordinário, assim, essa história. Por mais que eu já tenha escutado tantas vezes, pra mim sempre é extraordinário. Mas falando assim mais do lado da psicologia, né? É muito belo, assim, esse cuidado de Deus. Mas pode ficar livre, viu? Pra falar de outros lados também. É muito belo, assim, ver esse cuidado de Deus, né? Até mesmo na ciência, nas nossas profissões, né? Eu acho que isso da profissão também sempre é uma coisa que mexe muito comigo. Especialmente isso de cuidado com a vida, né? Assim, porque diante do que a gente vê das mazelas da sociedade hoje, né? A gente percebe que a vulnerabilidade, né? Assim, as pessoas, elas vão adoecendo. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, assim, as psicopatologias, elas não escolhem classe social, idade, gênero, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas quando a gente olha nessa realidade dos moradores de rua, de pessoas que são usuários de drogas, né, assim, de pessoas que estão realmente numa situação de abandono, isso se agrava, né, porque todo esse contexto é agravado, né, então, assim, todos os fatores que influenciam, né, isso vai se deteriorando, vai ficando mais difícil, né? Então a gente vê que realmente a população de rua, quando a gente olha para essas pessoas, a gente vê realmente uma questão de saúde pública, né? Assim, na cidade, no Brasil, no mundo, de modo geral, que precisa ser olhado com muito cuidado. E esse mês, Setembro Amarelo, ele vem trazer um pouco essa discussão, que é uma coisa que precisa ficar clara, né? Às vezes tem pessoas que não querem falar sobre isso, com medo de que se gere mais algum mal-estar, mas as últimas evidências científicas que a gente encontra, né? A gente percebe que não é que falar sobre suicídio vai gerar algum mal-estar. Pelo contrário, falar sobre isso abre portas para que pessoas consigam falar como estão se sentindo. Agora a gente tem que falar com cuidado, sempre com zelo, porque a vida de uma pessoa é sempre o sagrado dela, né? Então, assim, não pode ser uma situação de vulnerabilidade ser tratada de qualquer forma, como uma piada, ou como forma de acusação, entendeu? Como forma de procurar responsáveis, né? Ou então procurar claros preditores, né? Assim, se a pessoa passou por isso, logo ela terá essa psicopatologia. Se ela não tem isso, logo... Porque as coisas não são muito bem assim, né? A ciência, ela não é a verdade. Está muito longe de ser, mas é um caminho que a gente tem que não são tantas certezas, sabe? Nesse caminho. Então, quando eu olho para toda essa situação, especialmente quando a gente olha para a situação da população de rua, toda essa situação é agravada, porque às vezes um amparo familiar que possivelmente pessoas que não estão em situação de rua podem vir a ter, poderia naturalmente ter chegado antes e dado aquele amparo. Isso. Que às vezes a pessoa que está numa situação mais vulnerável, ou na rua, ou então como a gente vê tanto nos centros sociais, né, que a pessoa não tem a sua casa, mas a família está totalmente desestruturada, né? Passa por situações as mais graves que a gente vai ali conhecendo crianças, né? Crianças pequenas que basicamente cuidam de si mesmas. Assim, a gente está em outro centro social, né, que é o da Praça do Futuro, lá no Campo do América, crianças de 7, 8 anos que cuidam de si mesmo, cuidam dos irmãos e dói o nosso coração, né, de ver e realmente o nosso desejo é de estar perto, é de poder de alguma forma ser esse amparo. E assim, só um testemunho rápido, né, que às vezes a gente não tem noção de como a ciência quem dá é Deus também. Sim. Então, assim, eu lembro que uma amiga, uma pessoa conhecida que fazia a terapia e ela fazia muito também, tinha uma vida com Deus, tinha uma vida de espiritualidade, tinha uma vida de oração e várias coisas que Deus dava pra ela na oração, quando ela levava pra terapia, a psicóloga ficava assim, meu Deus, como é que tu chegou nisso? Eu tava querendo fazer contigo um caminho pra tu entender isso e tipo assim, e Deus, ela não falava isso que ela não pode pela ética da profissão, né, e tudo, mas ela dizia, ela ficava assim, boca aberta, como é que você chegou nesse de uma forma tão direta, né? Então, assim, Deus, ele usa também, né, todos esses caminhos, né, esses amparos, todas essas técnicas que também existem. Então, assim, a gente, dentro do nosso cuidado, né, a gente busca ter esse amparo também psicológico, né, de assistente social, de toda a parte profissional, que hoje nós temos um corpo, né, funcional também dessa parte, que a Livinha faz parte, tanto para as casas e também estamos começando a ter também para os centros sociais, né, para dar esse amparo, né, de assistente social, de psicólogo, né, de enfermeiro, de dentista, de várias outras profissões que são muito importantes, né? E só um parênteses assim, sobre isso, para quem está estudando a gente, talvez não conheça muito a obra Lumen, né? Nós temos os trabalhos de prevenção e de pós-venção, né? Os nossos centros sociais, para quem não conhece, são
casas, né, centros mesmo espalhados pelos diversos bairros aqui da cidade e também de outras cidades. Comunidades carentes. Isso, inserido nas comunidades carentes, porque nós ofertamos esse suporte às famílias que estão ali ao redor, sejam as crianças que às vezes não têm onde ficar, seja num suporte escolar, seja numa atividade cultural, numa atividade esportiva, isso espalhado pela cidade. Então, o nosso trabalho de prevenção, ele inicia muito dessa forma, né? Com as crianças, com os adolescentes, com as famílias que estão ali por perto. E os trabalhos de pós-venção são as nossas casas de acolhimento, né? Que são pessoas que moram realmente dentro de casas conosco, com nossos missionários, e vivem esse processo, muitas vezes, de largar a situação de rua, largar o uso de drogas, que não é uma regra, mas acontece com frequência, até conseguirem se ressocializar e retornar à sociedade, ou aqueles que desejam, que é bastante frequente, permanecem conosco na comunidade como missionários, né? É muito, muito bonito, gente, de ver isso aí. Se você ainda não conhece, né, esses nossos trabalhos, as atividades, fica aqui o convite para você conhecer, né? Então, nos procure, entre lá na nossa rede social, no nosso Instagram, Lumen Ser Feliz, ou @ObraLumen, e venha nos conhecer, venha fazer uma experiência, venha ser voluntário em um dos nossos projetos, né? Vamos lá visitar lá com o Leandro, lá na Praia do Futuro, né? Vamos lá no Oásis da Paz, lá no Campo do América. Aqui em Fortaleza são 8 centros sociais. Você também pode visitar uma das nossas casas de acolhimento. Fica aí o convite para você conhecer um pouco mais e ver. É um milagre que você testemunha a cada dia. É uma coisa que a gente fala muito isso, né? Que a primeira vida que é salva é a nossa. Às vezes a gente acha que estamos ali para fazer alguma coisa pelo outro, sim, né? É pelo outro também, mas é nesse dar-se de nós mesmos, né? Nesse dar de nós mesmos, nesse dar aquilo que Deus vai nos enchendo, né? Que é do seu amor. Quando nós damos amor, nós recebemos muito mais. A nossa vida ganha um sentido completamente novo e muito mais profundo, muito mais belo. E eu realmente recomendo, né? Testemunho isso e chamo você, meu irmão, para viver essa alegria. Às vezes a gente não entende, né, os desígnios de Deus, mas talvez você esteja assistindo aqui, você veio curiosamente porque viu o tema do Setembro Amarelo, mas Deus ele tá te chamando para viver uma experiência nova na tua vida. Talvez Deus esteja querendo trilhar com você o caminho de uma alegria nova, uma alegria que não passa, uma alegria que não acaba quando a noite acaba, uma alegria que permanece porque tem esse cheiro de eternidade, tem esse gosto de céu, e a gente prova isso todos os dias, né, Leandro? Lá no Centro Social da Praia do Futuro, a gente nas nossas missões, né, Lívia, nos grupos, nos projetos, né, nas casas, nos retiros. No Centro Social lá do Pia Marta, dando aula de balé para as crianças também, lá no Centro Social. Maravilhoso, né? Pia Marta lá no Montese, né, um dos nossos centros sociais também. Eu tô lá no Centro Social do Campo do América também, todas as terças-feiras, e com a minha família, e é transformador assim, Ave Maria. É muito bom, muito bom. Leandro, continuando contigo, cara. A gente parou aqui quando tu foi acolhido, mesmo sem termos casas, foi acolhido na nossa comunidade, né, nessa família que a gente realmente sabe que é uma família mesmo, né? Uma família espiritual, né? A família biológica, ela tem a vida aqui na Terra, mas a família espiritual, ela vai continuando, né? Ela vai nos levar até o céu. E aí tu foi acolhido, começou a trabalhar, né? Depois foi para um restaurante maior, passou ali 1 ano e meio, ficou como chefe. Aí conta mais, irmão, como é que foi? Paralelo a isso, né? Que vai Sim. acontecendo como mágica, assim, na vida da gente, né? Foram momentos muito importantes. O Lumen fez algo de muito mais valioso, né? Que eu, observando assim, como estava a minha estrutura espiritual na minha infância, né? Nem batizado eu era, não tinha nenhum sacramento, né? Sim. Que eu prezo muito pelas crianças hoje do Centro Social, que é os sacramentos. Então, isso aí veio também, para mim foi milagrosamente, sabe? Eu fui batizado, eu tive a oportunidade de escolher meus padrinhos de batismo, né? Primeiro Eucaristia, Crisma. E aí eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? Massa. Que mora lá, ela morava na Praia do Futuro, né? Não tinha nada a ver eu ir pra Praia do Futuro, na verdade, eu morava no centro. Aí eu conheci ela e me mudei pra lá por causa dela, né? Então a gente se casou, tem o meu filhinho, né? Ele é fruto de tudo que a gente vive dentro do carisma. E ele cresce, os amiguinhos dele são as crianças da comunidade, né? Eu me alegro muito, assim. Hoje ele tá maiorzinho, eu deixo ele brincar um pouco na rua, né? Ver ele brincar com outras crianças da comunidade, para mim é muito importante. Que ele cresça com aquela realidade, né? Que hoje nós somos missionários, não trabalho mais, né? Não tenho um emprego, eu sou totalmente da providência divina. Sim. Então me lancei, eu e minha esposa, a gente vive para aquelas crianças, né? A gente vive para aquele centro social
aquela comunidade. E ali a gente vive todos os dias experiências incríveis de realidades, né, que a gente nem imagina. Então, tem coisas que as crianças vêm contar das suas histórias de vida que eu acho assim, a minha vida foi fichinha perto daquilo, né? Então, assim, e eu tô ali para fazer o que fizeram por mim. Tô ali para cuidar, né? Essa semana teve uma criança que falou, o tio Leandro é meu segundo pai, né? E aí aquela criança tá vivendo uma realidade bem conturbada, né? A gente deu toda a assistência à família e tal, todo o cuidado. Então, não é uma coisa que para ali dentro do centro social nas crianças, né? Eu já ia falar isso aí que né? A gente teve recentemente lá pra Crisma, né? A gente testemunha exatamente isso, assim, como o Leandro ali é um pai mesmo ali, né? Pra achar a família de vocês, né? É uma família pra aquelas crianças também, né? É bem referência ali, né? E assim, o meu filho, ele cresce dentro do centro social como qualquer outra criança, né? Sabe? Ele vive a realidade do centro social. Não é porque ele é meu filho e tal, né? Não quero que ele jamais cresça com esse sentimento, eu quero que ele cresça com carisma dentro dele. As coisas que ele fala, né? Assim, ele agora viajou, hoje, né? Vou passar uma semana longe dele. As coisas que ele fala assim, cara, conversando comigo, assim, só me mostra todos os dias, assim, olha o que eu ia me privar de viver, entendeu? Olha que graça de Deus, que coisa grandiosa que Deus tinha pra mim e eu não sabia. Não imaginava, porque eu estava preso a um sentimento ali totalmente limitado. A minha prisão, que eu que me afundei naquela prisão, né? E é a realidade que eu tinha. Mas assim, Deus, ele permitiu algo grandioso, né? Essa noite, tem 2 dias que ele tava dodói, né? Aí ele tava na transição de ir pra cama dele. Sair da cama da gente pra ir pra cama dele. Tem 4 aninhos. Aí essa noite ele falou, não, que ele tava com febre, ele falou, eu vou dormir aqui com vocês, porque vocês me amam, sabe? Então, assim, quando ele fala isso, cara, só vem no meu coração, né? Olha a grandeza que eu ia me privar de conhecer. Tô testemunhando, eu lembrei de uma passagem, tá lá, eu acho que é na carta de João, que ele fala assim, que nenhum olho viu, nenhum ouvido escutou, né? Nenhum pensamento pôde conceber aquilo que Deus tem preparado para os seus amados. Então, assim, às vezes a gente... Eu não sou da área, né? Mas eu sinto, assim, não só nas pessoas que estão realmente sofrendo ali da depressão, que é uma doença mesmo, né? Uma questão ali patológica. Mas, assim, das pessoas em geral, né? Da humanidade em geral. Eu acho que todos nós sofremos um pouco da desesperança, né? E a virtude, né? Da esperança. De realmente, a gente sabe no sentido da fé, né? É mais profundo ainda, mas isso até no sentido humano, que é alimentado pela nossa fé, é fundamental. Como que você vive sem esperança? Como você vive e passa por... Quando tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não é a realidade. A realidade não é que você vai estar, né, tudo bem. A realidade é que você vai passar por várias provações. Isso é da vida, é da nossa condição humana. Todos nós vamos passar. A questão é como nós vamos passar. Nós vamos passar firmes, né, alicerçados numa rocha. Uma rocha, a gente fala muito essa imagem da rocha, é uma imagem muito ligada a Deus, né? A rocha inabalável, que vem os ventos, vem as tempestades, né, vem as intempéries da vida. Mas quando nossa casa está edificada na rocha, a gente nada derruba, né? E essa rocha, essa imagem da rocha vem da nossa esperança, a nossa capacidade de saber que acima de nós existe um Deus que na sua providência, no seu amor, ele cuida de nós, né? Cuida de nós de uma forma assim muito concreta, muito real. A tua história é um sinal disso, né? Assim, a forma como Nossa Senhora ali interviu foi num sonho, não foi, Leandro? Foi no ato que eu ia consumar mesmo. Quando no momento que você ia consumar, ia tirar a tua vida. Eu tava esperando assim, o banheiro da rodoviária desocupar. E aí eu deitei no banco, né? Aí eu tive essa imagem de Nossa Senhora guiando os próximos passos que eu deveria dar. Entendeu? O que é isso, né, irmão? O que é isso? Se não é uma ação de Deus, né? Por meio ali de Nossa Senhora, né? Que é totalmente unida a Deus. Então, você, meu irmão, que tá passando, né? Não sei, a gente não conhece, mas Deus conhece. Ou que tá próximo de alguém, ou que você mesmo está passando por isso, né? Deus, ele quer nos devolver sempre, a cada dia, mesmo que não seja uma situação extrema como essa do Leandro. Às vezes na nossa vida, a gente vai perdendo a esperança, a gente vai achando que determinadas situações que são passageiras, elas serão permanentes.
mas não é próprio da nossa condição humana, né? Nós sabemos que nessa vida aqui não tem nada permanente, nada permanece. E tem um ponto também sobre isso, muito interessante, de que, assim, essa questão da esperança, que até mesmo, assim, intelectualmente, ela é uma coisa... é uma coisa que ela pode ser construída, né? Sim. Então, assim, não tem como uma pessoa acreditar em algo se ela não sabe, se ela não experimenta que isso existe. Então, assim, muitas vezes, isso é uma questão de formação do imaginário das pessoas. Se as pessoas, elas não faz parte do imaginário delas, seja através de histórias, ou da sua vida. Da sua experiência de vida, né? Ou do que ela leu, que... Existem pessoas que mudam, que você pode ser amado, que as coisas podem se transformar, fica difícil realmente a pessoa ter esperança. Agora, quando você vive isso todos os dias, quando você testemunha isso, quando você começa a ter um repertório comportamental disso na sua cabeça, você vê, caramba, isso é possível. Então, se é possível para essa pessoa, existem outras perspectivas para mim também, existe esperança para mim, né? Por exemplo, lá na Obra Lume a gente sempre testemunha todos os meses a providência, né? Assim, então, pra gente é muito, talvez, fora da realidade pensar que, não, a providência de fato não existe. Porque a gente vive isso concretamente, né? Porque isso faz parte do nosso repertório. Quando uma pessoa ela nunca testemunha isso, ela pode realmente duvidar e falar, rapaz, será? É que como até mesmo, né? o Edwin partilhou e disse no retiro agora no Despertar que a gente teve. E uma vez eu me peguei conversando com uma pessoa que estava passando por uma crise de fé e, por coincidência, a gente partilhou a mesma coisa que eu escutei o Edwin falando lá no retiro. Não é que eu acredite em Deus. Você acredita que neste tablet? Não, eu estou vendo. Eu estou vendo esse equipamento aqui na minha frente. Você acredita nesse microfone? Ele está aqui. Então não é que você acredita em Deus, que você acredita em milagres, que você... É por isso que você tem esperança, porque você acredita. Não, porque eu estou vendo. Eu vejo na minha vida, no cotidiano, coisas acontecendo que me fazem intelectualmente mesmo, né? Numa coisa da nossa entender, Deus age na nossa razão. Meu irmão, todo mês, né? Deus age na sua providência e um milagre acontece e batemos a meta, né? E só um parênteses bem rapidinho sobre isso também, que é o trabalho que a gente faz nas casas de com acolhimento, irmãos, né? que é ver os irmãos, assim. Extraordinário. Quando a gente vê, às vezes, né? Quando tem uma nova turma de acolhimento, eu e as outras profissionais de saúde, a gente vai lá e conversa com eles. Então a gente vê a carinha deles no dia que eles chegam. E aí eu encontro com eles depois só no final, que é na casa de ressocialização. Sim. E eu vejo aquela mesma pessoa, assim, que até na fisionomia dela parece outra pessoa. Então quando eu vejo aquilo, eu falo, caramba, é possível de ser mudado. Porque quando a gente olha em termos de sociedade, né, para essa situação da rua, quando a gente olha para essa situação do abandono, da vulnerabilidade, do uso de drogas, a nossa tendência natural, pelas notícias, é achar que não tem mais jeito. Que não tem salvação, de que a vida é isso mesmo. Mas quando a gente testemunha isso todos os dias, e tem, acho que eu comecei a trabalhar no começo do ano passado, foi do ano atrasado. Então, assim, como eu tô lá há anos e eu vejo isso acontecendo todos os dias da minha vida, não tem como eu achar que isso não existe, ou que isso é uma coisa fora da realidade, porque isso é a minha realidade, né? Isso, completamente. Assim, hoje nós temos, para quem tá nos conhecendo, a gente tem em torno de 350 pessoas acolhidas conosco, morando, fora aqueles que já passaram e foram ressocializados, estão nas suas casas, né? Fora aqueles que estão numa experiência de vida missionária. Então, assim, é extraordinário. É extraordinário, a gente testemunha e nos faz ter esperança, né? Então, como o Leandro estava aqui partilhando também do testemunho dele, nos faz ter esperança, né, Leandro? Mas pura verdade. E assim, a gente vê o que acontece também nos centros sociais, né? Sim. A gente lidar com essa fase da pré-adolescência, que eu acho que é a fase bem difícil, né? E a gente tá ali como um consolo, né? Porque eles têm diversas dúvidas na mente deles, né? E nasce a desesperança por muitas coisas, né? A gente não sabe como é que eles vivem nas suas casas, dentro da realidade muito vulneráveis que eles ficam, mas que eles encontram no centro social um apoio para eles. Então a gente tá ali para lidar com esse tipo de situação, né? E ser a ponte para que essa criança, a gente possa identificar nela o que a espiritualidade vai conseguir, o que a gente pode fazer enquanto missionários. Sim. E o momento exato de chamar por ajuda profissional, né? Porque tem aquele momento que precisa da ajuda profissional, né? Sim. Então tem casos, você falou aí, né, que a gente está começando agora nos centros sociais, os psicólogos e tal, mas assim, antes mesmo disso, assim, quando a gente tem aqueles casos emergentes, a gente levava ou a gente chamava algum voluntário, psicólogo, precisa entender uma criança lá. Entendeu? E aquele trabalho dele surtiu um grande efeito na vida daquela criança. Então a gente lidar com diversos tipos de realidade de comunidade carente. A gente sabe como é que é a violência e tudo. E a gente vê que aquela criança que entrou lá sofrida, sem um sorriso, sem um semblante no rosto,
e hoje ela corre, brinca, é uma criança normal, isso não tem preço, entendeu? A gente realmente somos um lugar de apoio dentro da comunidade carente, né? E assim, a minha vida ela é ofertada a isso, a minha família é ofertada a isso. Então, para mim, não tem preço, assim. Eu uso muita frase, diversas vezes que eu vou falar o testemunho, eu falo essa frase assim, sabe? Eu olho um dia que eu queria tirar a minha vida e hoje eu oferto a minha vida para Deus, né? A diferença é muito grande, muito enorme, entendeu? Olha o que a gente pode fazer com a vida da gente, né? E a gente vê isso que você falou, a gente toca nisso todos os diis, né? Todos os dias a gente toca nessa realidade. Eu tô aqui agora, eu tô preocupado com minhas crianças lá, né? Essa semana de prova, eles... Minhas crianças, né? Mas o sentimento é esse mesmo, né? São nossos entendeu? Filhos espirituais. Eu me preocupo com a forma que eu preocupo com meu filho, me preocupo com eles. Tem uma criança que tirou 2,5 na prova. Pra mim é um estado de preocupação enorme. Eu conversei com ele hoje, os voluntários que estavam lá, conversou com a menina. Chega aqui, vem cá. Não quero, não aceito essa nota, entendeu? Como pai mesmo na fé, assim, daquelas crianças. Então, é importante isso, né? E a gente lindo, vê que eles gostam porque se sentem amparados ali, né? E só pra encerrar mesmo, assim, né? Como isso é transformador pra gente em termos profissionais, né? Assim, e lá no Lumen hoje, pra quem quiser ajudar, quem quiser fazer parte, nós temos um grupo no WhatsApp que tem aproximadamente 40 psicólogas voluntárias, né? Que realmente se disponibilizam pra atender, seja de forma online, seja de forma presencial, adultos, crianças, idosos, enfim, todo mundo. Então, assim, a gente percebe como a sociedade nos ajuda nessa missão, né? Seja ofertando 1 hora da sua semana, 1 hora a cada 15 dias, assim, cada um na sua disponibilidade, seja num grupo, seja no atendimento individual, seja numa palestra, enfim. Então, como a gente vê toda essa força da profissão, assim como outras pessoas que ajudam sendo voluntários em outras atividades, como eu falei, eu era bailarina quando criança, aí dou aula de balé para as crianças no centro social, ou então uma pessoa que é um engenheiro e vai dar uma aula de matemática no centro social para as crianças, ou então pessoas que nos ajudam através do cadastro Ser Feliz, né? Que nos ajudam fazendo uma doação financeira mesmo, que também sustenta essa comunidade e faz com que a gente consiga alcançar mais pessoas e trabalhar mais essa valorização da vida, né? Sim. A gente tá caminhando agora, pessoal, pro nosso final, né? Tá sendo maravilhoso, foi maravilhoso. E eu queria só testemunhar uma coisa, que a gente tá hoje vivendo um tempo, né, na comunidade que a gente tá vivendo muito a espiritualidade de Lázaro, né? Tanto o Lázaro ali de Betânia, né, aquele que foi ressuscitado por Jesus, que Jesus chegou, ele estava morto, né, todo envolto em faixas, preso, né, e Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E quanto também aquele Lázaro da parábola, né, que Jesus conta do rico e do Lázaro, né, que aquele Lázaro ficava ali e o rico ficava fechado na sua vida, nos seus prazeres, né, na sua riqueza, e não via o sofrimento do outro. E o convite que Deus faz a cada um de nós, né? Que Deus faz também por meio deste carisma, o carisma que é o Espírito Santo, que Ele faz a você também que está vendo, é esse mesmo convite, vem para fora, né? Que às vezes a gente fica realmente muito preso, né, nas nossas dores, que todos nós passamos por muitas dificuldades, por muitas lutas, mas que muitas vezes a resposta está num sair de si e amar, socorrer aqueles que estão precisando, né? E isso é também cura para nós. E fazer o bem, né? Fazer a caridade, viver um amor gratuito, um amor desinteressado, é também cura para o nosso coração, cura para nossa alma, é salvação para nós. Então fica também um convite aí, se eu queria encerrar dando aqui abrindo para uma mensagem final, né? Da Livinha, logo depois da Livinha do Leandro também. Uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo aqui, né, nesse setembro amarelo, de sim a vida, né? Sim. Mas assim, o que você quer deixar de mensagem para o pessoal? Eu quero deixar realmente essa questão do cuidado e da prevenção, né? Assim, de não esperar as coisas piorarem muito para procurar uma ajuda, né? Não tem nenhum problema de procurar ajuda, isso é muito importante, isso salva vidas. Por mais que, enfim, vocês numa situação difícil, existe muita ajuda, até mesmo gratuita na cidade, seja nas instituições governamentais, seja nas clínicas, escolas, as universidades, né? Existem várias formas de você buscar esse tipo de atendimento psicológico, esse tipo de ajuda, e também o número de CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188, para quem estiver passando, enfim, por alguma dificuldade. Saiba que você não está só, né? Que tem pessoas, tem profissionais, tem comunidades, tem, enfim, várias pessoas que estão preocupadas com você, que estão realmente ali para poder lhe ajudar, né? Então você não precisa passar por isso sozinho e é muito importante que você busque essa ajuda. Maravilha, Livinha. Leandro? A mensagem que eu deixo assim é que esse espaço de cuidado ele existe, né?
e que a gente é livre para procurar mesmo, entendeu? A gente às vezes precisa ser cuidado e às vezes a gente está na missão de cuidar de alguém, seja da nossa família, seja um amigo, né? Tem às vezes a gente consegue identificar uma pessoa que está triste, então a gente seja espaço para essa pessoa de conforto, né? Seja solidário, seja empático com as pessoas, isso é muito importante, né? Então assim, dada a minha experiência de vida, o que mais faltou é aquilo que eu quero ofertar hoje, né? Eu sou oportunidade para muitas vidas, então que as pessoas possam buscar essa consciência, sabe? De empatia mesmo com o próximo, de se colocar na posição do outro. Que às vezes a gente ouve muitas questões, frescura, né? Essas coisas assim, né? Porque a dor, ela existe, né? A depressão, ela não é fingimento, ela existe. E ela precisa ser cuidada, quanto antes. Então a gente pode ser esse espaço desse cuidado, né? A gente, enquanto carisma, né? A gente aprende a cuidar de pessoas, então que a gente possamos ser. Guardar essa mensagem no coração, de ser espaço de cuidado para as pessoas. Isso é muito importante. Maravilha, maravilha. Então, gente, uma alegria ter estado aqui com vocês, ter estado com vocês também. Muito obrigado, a Livinha, muito obrigado ao Leandro. Que Deus abençoe a vida de vocês, a missão de vocês aqui também na comunidade, na igreja, também profissional, né, e no centro social e tudo mais. Que Deus abençoe você, meu irmão. Espero que tenha sido bom, né? A gente vai se encontrar aqui mais vezes, se Deus quiser, com outras conversas também. E fica também a dica para você procurar o nosso vídeo sobre ansiedade e depressão aqui que o nosso irmão Edwin gravou. Tem uma formação aqui no nosso canal também. A gente vai tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo, para a gente aprofundar um pouco mais também nesse tema, além dos testemunhos, além do depoimento profissional, também um caminho espiritual que Deus lhe oferece para também, enfim, cuidar, né? A palavra que a gente mais falou aqui foi cuidar. Então vamos cuidar uns dos outros, né? Vamos falar como São Francisco sempre falava, sermos mães uns dos outros. Uma hora um vai ser filho, o outro vai ser mãe, outra hora a gente vai inverter, né? Você vai ser mãe, eu vou ser filho. Então é uma alegria a gente poder cuidar uns dos outros, ser esse sinal de Deus uns para os outros. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê sempre um caminho cheio de esperança, né? A capacidade de saber que temos um Deus que cuida da gente e que lá na frente, né, isso vai passar e que, enfim, vai dar tudo certo, com a graça de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe, gente. Foi muito bom estarmos aqui. Valeu, tchau, tchau.